E aí, pessoal, vamos fazer aquela revisão. A gente falou bastante sobre o conceito de como o íon é formado e os tipos de íons que existem. Com relação à classificação, vocês viram que eles são classificados de acordo com as cargas, né? E aí a gente tem os cátions e os ânions. A gente tem os íons compostos e os íons simples, que aí vai da composição, né, da molécula. Moléculas que são formadas por átomos de um único elemento são íons simples, de elementos diferentes, íons compostos. E aí a gente tem os íons, isso vale para os cátions e para os ânions, monovalentes, quando a carga é sempre de uma carga, seja uma positiva ou uma negativa. Bivalente, quando a gente tem duas cargas, né, dois elétrons que foram ganhados ou perdidos. Trivalentes também existem, e aí a gente trabalha dentro dessas nomenclaturas, dessas classificações. Mas vamos lá para a gente fazer a nossa revisão dessa aula de número 19. Nós vimos que os íons, sejam eles ânions ou cátions, eles são átomos ou grupos de átomos. Quando a gente fala átomos, a gente está falando dos íons simples. Quando a gente está falando grupos de átomos, nós estamos falando dos íons compostos. E aí, nesse caso, nós estamos falando de átomos que podem estar ganhando ou perdendo elétrons, e aí eles tornam-se carregados eletricamente e servem para formar compostos. Na classificação, nós vimos que eles podem ser íons simples ou íons compostos, de acordo com a estrutura, com a composição deles, e eles também podem ser classificados pela carga elétrica. Quando, por exemplo, apresenta aqui só uma carga, esses dois são monovalentes. Se tivesse 2 menos ou 2 mais, seria bivalente. E assim sucessivamente. A gente revisou o conceito de átomo neutro, que é quando ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, ou seja, as cargas positivas são iguais às cargas negativas. E nós vimos que os íons simples são formados por átomos de um mesmo elemento químico, né? E aí nós temos eles ânions ou cátions, vai depender se esse íon está ganhando ou perdendo elétrons. E os compostos são aqueles que são formados por grupos de átomos de elementos químicos diferentes, né? Nesse caso, mesma questão, a gente pode ter ânions compostos, que é aqueles que ganharam elétrons, ou cátions compostos, que é aqueles que perderam elétrons. Só para lembrar, essa situação de ganho ou perca ocorre porque os átomos, eles têm esse comportamento de tentar atingir a estabilidade. Alguns tentam atingir a estabilidade de 8 elétrons na camada de valência, ganhando elétrons, como é o caso do cloro. Por quê? Porque para eles, que no caso do cloro já tem 7 elétrons, é mais fácil ganhar mais um do que perder 7 e ficar com a valência anterior. Isso também vale para o oxigênio, que ganha 2 elétrons, porque na sua camada de valência ele já tem 6. Com mais 2, 8. Já outros átomos, eles têm uma tendência de perder, né? No caso de formar cátions. Por quê? Porque lá na sua eletrosfera, na sua camada de valência, eles podem apresentar 1, 2 ou até 3 elétrons, e para eles é mais fácil perder esse 1, 2 ou 3 elétrons e ficar carregado positivamente, assim atingir a configuração aí de um gás nobre, que é apresentar 8 elétrons na camada de valência. E aí a gente chega num ponto bem interessante, que é o hidrogênio. O hidrogênio, tadinho, ele não tem família, né? Vocês sabem que o hidrogênio ele tá no grupo 1A, mas ele não é um metal, então ele não tem família. Mas o hidrogênio, como ele tem um próton e um elétron, no estado neutro, ele não tem carga. Então, a gente sabe que o hidrogênio, como ele não é um metal, ele não tem tendência de perder esse um elétron. E tão pouco como ele só tem um elétron, ele não tem tendência de ganhar 7 elétrons para ficar com 8. O que acontece com o hidrogênio? Ele compartilha mais um elétron
de outro átomo e fica com 2 ali girando na sua eletrosfera, atingindo a configuração do gás hélio, que é um gás nobre, e aí ele fica estável. Então, o hidrogênio é o único da tabela que vai buscar ganhar só mais um elétron para ficar com 2, para ficar com a configuração eletrônica semelhante à do gás hélio, que é também 2 elétrons na camada de valência. Tranquilo? Agora, ó, vai lá, arrebenta, eu aguardo vocês aqui para a nossa correção. Eita, galerinha, essas carinhas tristes aí, que foi? Não deu muito certo, não? Não, deu sim, né? Quando você fica ali numa questão que você tá tentando, tá lendo, tá buscando, tá fazendo efeito. O ruim é quando você não... Ah, tanto faz, eu vou... só quero meu diploma no final do ano, né? Aí é ruim. Quando você tá tentando, tá ali buscando, eu tô gostando. Para isso, para facilitar, para melhorar e para dar uma intensificada na aprendizagem de vocês, vamos para o nosso Tirando Dúvida? Então vamos lá na questão de número 1, que é uma questão bem bacana e junta o que nós aprendemos lá na aula anterior, né? E o que nós estamos aprendendo na aula de hoje. Presta atenção, ó. O íon, e aí ele dá toda a representação do elemento químico aqui, desse íon, ó. Ele deu o número atômico, ele deu o número de massa e ele deu a carga do meu cálcio. Então, o íon e o átomo, esse aqui é um gás nobre, o argônio, ele deu o número atômico, ele deu o número de massa e observou-se que ele é um átomo neutro. Tanto é, galerinha, que o próprio enunciado já te falou, ó, ele nunca vai tratar um íon com, tipo, o átomo Na+, ele não vai dizer isso. Ele sempre vai dizer o íon Na+. E quando ele falar o átomo, aí ele está se referindo ao átomo neutro. Não é íon, não tem carga. Tranquilo? Ele quer que você diga o que esses dois carinhas aqui apresentam em comum. O que ele tem igual? Aí vem, letra A, o mesmo número de massa e o mesmo número de elétrons. B, o mesmo número atômico. Ai, gente, o mesmo número atômico. Olha só. Como que vai ser o mesmo número atômico, gente? Olha aqui, corre aqui, ó. Número atômico não tá aqui embaixo? Se o do cálcio é 20 e do argônio é 18, como é que vai ser o mesmo número atômico? A gente já, ó, B, D e E, a gente já tira fora. Você já nem se preocupa com essas questões. Agora você vai olhar a letra A e a letra C. Qual das duas é o correto? Primeiro ponto, todas as duas diz que eles apresentam o mesmo número de massa. Vamos olhar? Vamos olhar aqui? 40. Olha, 40, realmente. Eles apresentam o mesmo número de massa, quer dizer que a somatória de prótons deles com os nêutrons dá 40 para os dois. Não quer dizer que eles têm a mesma quantidade de prótons e nêutrons, tá? Então, realmente, eles têm o mesmo número de massa. E aí, eles vão ter o mesmo número de nêutrons ou o mesmo número de elétrons? Vamos pegar aqui um íon cálcio? Como ele não está no estado fundamental, o que eu tenho que ver? O íon cálcio, se ele estivesse neutro, seria o quê? Prótons é igual a elétrons. Então, o neutro dele seria que ele teria 20 prótons, que são cargas positivas, igual a 20 elétrons, que são as cargas negativas. Só que ele tem 20 elétrons? Nossa, que silêncio! Olha só, aqui eu tenho um 2+. Pergunto, e se eu tivesse aí com vocês na sala, sorte de vocês que eu não tô. 2+. Esse cara ganhou ou perdeu elétrons? Valendo R$1 milhão. Passou o tempo, ninguém pode responder mais, ninguém vai ganhar. Vamos lá na aula para a gente prestar atenção nesse ponto que é o fundamental. 2+ significa que ele tem mais carga positiva que negativa. Quantas cargas a mais? 2 cargas. Como ele não vai ganhar 2 prótons, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então vamos lá.
Opa! Se ele perdeu 2 elétrons, ele tinha 20. 20 menos 2 vai me dar... Bora que eu tô boa de matemática hoje. 20 menos 2 dá 18. Então, esse cara aqui, ó, ele tem 18 elétrons. Como que você vai saber se o argônio também tem 18 elétrons? Ele não é um íon. Ele não é um íon. Se ele não é um íon, significa que a quantidade de prótons dele é igual a de elétrons. Quantos prótons esse cara tem? 18. 18 prótons. Vai ser igual a quantos elétrons? 18 também. 18 cargas positivas com 18 cargas negativas. Se anula, ele é um átomo neutro. Então, o nosso íon cálcio e o nosso átomo aqui tem o mesmo número de massa e a mesma quantidade de elétrons. Qual é a questão correta? É a letra C ou a letra A? Letra A. Ele tem o mesmo número de massa e o mesmo número de elétrons. Mas para isso, eu tenho que entender que no átomo neutro de cálcio ele teria 20 e 20. Como é um íon e ele perdeu 2 elétrons, ele vai ter 20 e 18. Senão eu não consigo resolver essa questão. Ah, se eu soubesse, nem tinha feito tanto rascunho. Eu esqueci que eu tinha colocado. Olha só. Aqui, o que aconteceu? Tem 20 prótons. Ai, professora, 18 elétrons? Sim, porque se ele fosse neutro, ele teria... Vamos voltar. Quantas vezes eu tiver que voltar nisso, a gente volta. Teria 20 prótons e 20 elétrons. Como ele tem 2 prótons a mais e ele não pode ganhar 2 prótons, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, 20 menos 2 dá 18. E já aqui para o nosso cara, que é um átomo neutro, a quantidade de prótons dele vai ser igual à quantidade de elétrons. Então, se ele tem 18 prótons, ele tem 18 elétrons. Por isso que eles têm o mesmo número de massa e o mesmo número de elétrons. Afirmativa A, corretíssima. Questão 2. O número de elétrons do cátion, olha, é um elemento genérico. A gente não tem na tabela periódica o elemento X não, tá? Nem adianta procurar. Ou procura lá para ver se tu acha. Então, o número de elétrons do cátion X2+, de um elemento X, observe-se que sempre eu vou me referir a um cátion de um elemento. Por quê? Porque só existe o cátion se existir o elemento neutro. É igual ao número de elétrons dele, é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10 e de massa 20. O número atômico do elemento X é... Ui! Fiquei até tonta. Ai, coitado de vocês fazendo essa questão, né, gente? Vamos lá! Ele diz que o número de elétrons desse cara aqui, desse cátion, é igual ao do nosso gás nobre, que tem número atômico igual a 10. Vamos lá. Então, o nosso gás tem número atômico igual a 10. Como é um gás nobre, gente, gás nobre não forma íon. Então, significa que esse cara tem prótons igual a 10 e também tem elétrons igual a 10. Ou seja, o nosso cara aqui tem 10 elétrons, certo? 10 elétrons é o que ele tem. Mas lembra, vou colocar aqui, ó, X2, ele tem 10 elétrons. Mas olha só. E aí ele quer que a partir dessas informações, a gente determine o número atômico do elemento neutro dele. Aí você vai, é 10. É 10. Não, não é. Por quê? Ele tem 10 elétrons porque ele perdeu 2. Então, o que acontece aqui? No átomo neutro, no X neutro, ele teria ali que prótons é igual a elétrons. Só que nesse cara aqui eu tô tendo que prótons é maior que elétrons. Em quantas vezes? Em 2 vezes. Então, se ele tem 10 elétrons, basta eu adicionar mais 2 para encontrar quantos prótons ele tem, que é o número atômico dele. Então, 10 elétrons mais 2 vai me dar 12. Então, o número atômico desse cara é 12. Olha lá, ó. Ai que bonito. O átomo neutro do gás nobre possui número atômico 10, o que significa que a quantidade de elétrons também é igual a 10.
já que ele é neutro. Portanto, segundo o enunciado, o número de elétrons do cátion X2+ é igual a 10. Sendo o número atômico igual ao número de prótons, elétrons é igual a 10, então eu vou ter que a carga dele é mais 2, né? A carga dele tá tudo aqui, ó. Tirei tudo do enunciado. Não é fontes vozes da minha cabeça, tá tudo no enunciado. Para saber o número atômico, o que eu faço? O número atômico vai ser igual à quantidade de elétrons que eu sei que ele tem, que é 10, mais o valor da carga do íon, que é mais 2. Então, o número atômico vai ser igual a 10 mais 2, que me dá 12. Por isso que a letra C é a nossa afirmativa correta. Eita! Se liga no Enem, a gente trouxe uma questão bem tranquila para vocês. Uma questão gostosa de fazer, né? Dá uns parafusos na mente da gente, mas vale a pena quando você compreende. Vamos lá! Após a realização de uma série de experimentos, foi detectado um íon Q2-. Esse cara ganhou ou perdeu elétron, gente? Ganhou. Já vai anotando aí. Você tá lendo, entendeu que ele ganhou elétron, já bota. Ah, ele é um ânion porque ele ganhou. Quantos elétrons? 2 elétrons. Tá aqui, ó, a carga 2. Ele ganhou 2 elétrons. Que possui carga 2-. Possuindo assim número de elétron igual a de um gás nobre. E aí ele fala que o gás nobre em questão possui número atômico igual a 18 e número de massa igual a 40. O que eu tô dizendo? Que esse cara aqui, ele tem a mesma quantidade de elétrons desse gás nobre com número atômico 18. Então, eu tô dizendo que esse íon, quando ganhou esses 2 elétrons, ficou com a quantidade de elétrons igual a 18. Foi isso que ele falou. Tem 18 elétrons. Mas ele tem 18 elétrons porque ele ganhou 2. Lembre-se disso. E aí ele quer que você diga em qual alternativa contém sequencialmente o elemento Q e seu número atômico. Aqui nessa questão, galerinha, a gente precisaria da tabela periódica, porque você vai determinar o número atômico dele, vai na tabela periódica e vai ver qual é o elemento que ele está sinalizando que pertence a esse íon. Tá bom? Então, tem tabela? Pega a tabela se você não conseguiu fazer. Ela é muito importante. Ah, professora, se fosse no Enem eu não ia conseguir fazer porque não tem tabela. Na prova do Enem tem a tabela periódica, não se preocupe. A gente não está colocando questões que são impossíveis de ser resolvidas não, viu, galerinha? A gente está colocando questões que vão fazer vocês raciocinar mais e mais e se familiarizar com todos os instrumentos que a química precisa para a gente aprender. Então, tabela periódica é fundamental. O que aconteceu aqui? Se o número atômico desse cara aqui é 18, do gás nobre, e o meu íon tem quantidade de elétrons igual à quantidade que ele tem, que é 18, qual vai ser o número atômico dele? Então, como a gente está falando aqui, o número atômico vai ser igual à quantidade de elétrons que ele tem menos a carga. Por que menos a carga? Porque essa carga aqui é o que ele ganhou a mais. Então, vai ficar 18 menos 2. O número atômico vai ser igual a 18 menos 2, que vai me dar 16. Esse é o número atômico do elemento Q. Então, aí você vai fazer o quê? O quê, né? Você vai correr na tabela periódica, se você não fez essa questão, e vai atrás do elemento químico que tem um número atômico igual a 16. Então, aqui, ó, das alternativas, somente uma apresenta o número atômico 16 e ela refere-se ao enxofre. Aí, se você correr na sua tabela periódica, você vai observar que está correto. O número atômico do enxofre é 16 e ele, como ele é da mesma família do oxigênio, ele também sempre vai ter a tendência de ganhar 2 elétrons para ficar com 8 na sua camada de valência. O elemento Q contém o mesmo número atômico de elétrons de um gás nobre que possui 18 prótons, né? Número atômico 18. E, por estar no estado fundamental, também possui 18 elétrons. E isso ele está falando do gás nobre. Com isso, o elemento Q também possui 18
elétron, só que ele está se referindo ao íon, o elemento não. O íon, tá, gente? Ó, elemento não. O íon, Q2- também possui 18 elétrons. Sabendo que o elemento possui carga 2-, ou seja, possui 2 elétrons a mais do que a quantidade de prótons, portanto, Q possui 18 prótons. Esse 2 aqui está me dizendo que eu tenho 2 cargas a mais que a quantidade de prótons. Se esse 2 me dá um total de 18 elétrons, para eu saber quantos prótons eu tenho, basta eu pegar 18 menos 2, que vai me dar 16 prótons. Por isso que o número atômico dele é 16. E olhando na tabela, a gente encontra o elemento enxofre. Eita, aula gostosa, né? Gostaram, não? Faz parte, né? Mas é isso aí, gente. Conhecimento. Sempre muito bem-vindo. Por isso que a gente tem mais aula pela frente e a gente se vê na nossa próxima aula.